e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio de nossa autoria, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos reclamam: o senhor não está seguindo a revista. Realmente, não estou seguindo a revista. O irmão já tem a revista, já leu a revista. A proposta da nossa pré-aula é trazer alguns subsídios complementares. Para o irmão não ficar perdido, é só ir lá que nós seguimos o roteiro do nosso texto, que são os slides que também acompanham ali o texto escrito. Aí o irmão terá condição de acompanhar bem esta pré-aula. Também, durante a semana, o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 outros textos sobre este mesmo assunto, textos de apoio. Também publica videoaulas e textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, da CPAD, e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também disponibilizamos as leituras diárias, breves reflexões dos textos sugeridos nas lições bíblicas. Ali o irmão tem um momento devocional e ainda angaria mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à nossa transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. A reunião é aberta a todos que quiserem dela participar presencialmente e é no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. E tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, pode também acessar a sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Este segundo trimestre de 2023 tem como título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos tratar agora de um assunto que sempre é importante, é o assunto da família. É o principal alvo do adversário, do inimigo de nossas almas, nestes últimos dias da igreja sobre a face da terra. Estes dias que nós vivemos são dias de desvalorização da família. Foi Jesus quem disse: o princípio das dores, que é esse período que nós estamos vivendo agora, esse período imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja, ele é o período de desvalorização da família. Quem disse foi o Senhor Jesus. Jesus disse o seguinte, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós lemos até o versículo 39. Jesus diz que os dias da sua vinda seriam como os dias de Noé. E nos dias de Noé, uma das características dos dias de Noé
era a desvalorização da família, porque eles casavam e davam-se em casamento. Não havia nenhuma obediência ao mandamento divino do casamento, que diz que o casamento é para sempre, é até que a morte o separe, e com um só cônjuge. É o casamento monogâmico e perpétuo. Mas eles não faziam assim. O texto bíblico diz lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia uma total desobediência ao mandamento bíblico da família, porque a família foi criada por Deus. E nesta desobediência, toda a terra se corrompeu e Deus teve que mandar o dilúvio. Os dias que nós estamos vivendo são os dias da vinda do Filho do Homem, são os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. Nós temos esta mesma situação. As pessoas estão completamente alheias aos mandamentos divinos a respeito da família e causando uma série de problemas e a corrupção generalizada da sociedade, que vai sofrer o juízo, que não será o dilúvio, mas sim a grande tribulação. O tema do nosso trimestre é relacionamentos em família. Na verdade, nós não iremos estudar sobre a doutrina da família propriamente dita. Nesta sequência do segundo ano do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós teremos um trimestre temático, é um tema, nós vamos tratar a respeito dos relacionamentos familiares, mas sob um aspecto casuístico. Veja que o subtítulo diz: Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. É por isso que este trimestre não terá blocos. Nós sempre dividimos os trimestres em blocos conforme os assuntos. Mas, na verdade, o aspecto deste trimestre será casuístico, ou seja, a partir de casos, de episódios, de passagens bíblicas, nós iremos enfrentar alguns problemas e alguns desafios que existem hoje nos relacionamentos em família. O currículo da Casa Publicadora, que começou no ano passado, ele se dedicou no primeiro trimestre deste ano, quando nós acabamos de estudar agora sobre o avivamento espiritual, mostrando como nós devemos buscar o poder de Deus, a necessidade do poder de Deus para vivermos aqui rumo ao céu. E agora nós iremos abordar os problemas que surgem nos nossos relacionamentos familiares, porque a família é a base da sociedade, é a base da nossa vida social, é o grupo onde nós entramos no momento em que somos gerados. No momento em que somos gerados, nós já pertencemos a uma família. E assim quis Deus que o fosse. E nós precisamos ter a nossa vida familiar de acordo com a vontade de Deus. Se nossa vida familiar não estiver de acordo com a vontade de Deus, muito menos estará a nossa vida na igreja, muito menos estará a nossa vida em sociedade, porque a igreja é formada de famílias, porque a sociedade é formada de famílias. E é por isso que o inimigo tem escolhido a família como o alvo principal na sua tentativa de nos levar junto com ele para o lago de fogo e enxofre. Porque através da destruição da família, através de uma vida familiar contrária à palavra de Deus, nós inevitavelmente nos perderemos espiritualmente.
A nossa vida familiar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É a nossa convivência primeira. É a convivência primeira de cada indivíduo. É a própria base da convivência na sociedade. E se isso é destruído, se isso não é dirigido conforme a vontade de Deus, fica muito mais difícil nós alcançarmos a salvação. Relacionamentos em família. Então, nós vamos estudar durante todo o trimestre sobre alguns relacionamentos, como se deve ser a conduta, tanto entre os membros da família, como dos membros da família em relação a Deus. O subtítulo fala superando desafios e problemas. Então, o objetivo do nosso trimestre é superar problema. Problema é uma dificuldade, é algo que se coloca dentro, à frente da nossa visão, à frente da nossa vida. Os problemas são as dificuldades que surgem durante a nossa peregrinação terrena aqui na Terra. E o desafio é aquela atitude em que há falta de confiança, é aquela atitude que nós devemos tomar, é aquela situação que nós enfrentamos em que há insegurança, há incerteza. Então, nós temos situações de incerteza, de insegurança, e temos situações de dificuldades nos nossos relacionamentos familiares. E, durante este trimestre, nós vamos procurar superar, vencer estes desafios, vencer estes problemas. E como? Como nós iremos tratar esses assuntos? Aí é que eu disse do aspecto casuístico do nosso trimestre. Nós iremos ver através de exemplos da palavra de Deus, através de passagens bíblicas, de histórias bíblicas. Nós iremos, então, ver qual é a vontade de Deus e como nós devemos enfrentar estes desafios e estas dificuldades quando elas se apresentarem nas nossas vidas familiares, nas nossas famílias. A primeira lição do nosso trimestre trata do primeiro caso, que nós vamos verificar, que é o primeiro exemplo da família da palavra de Deus, que é o caso da família de Abrão e Sarai, que depois tiveram seus nomes mudados para Abraão e Sara. O título da nossa primeira lição é Quando a família age por conta própria. O que nós iremos aqui estudar hoje é aquela decisão que Abrão e Sarai tiveram para que Abrão engravidasse a escrava Agar e assim tivesse um filho. E este filho seria, então, o filho prometido por Deus a Abrão quando o chamou lá em Ur dos Caldeus. Nós sabemos que este filho foi Ismael, que é o pai dos árabes. E esta decisão de Abrão e de Sarai trouxe este conflito, que é um dos principais conflitos que existem na face da terra. É o conflito entre os judeus e os árabes, onde já morreram milhares e milhares de pessoas numa guerra interminável, numa contenda que nunca terminará, por causa desta decisão tomada por conta própria, como diz a nossa lição. Quando a família age por conta própria. Antes de nós analisarmos esta lição, devemos ainda falar um pouco sobre, a título da introdução, sobre a capa da nossa revista. A capa da nossa revista traz uma família reunida em torno de uma mesa na hora da refeição. Nós temos aqui 3 gerações. Nós temos ali 2 pessoas idosas
que são os avós, nós temos duas pessoas de meia idade, que são os pais, e nós temos aqui uma criança, que é o filho. São 3 gerações que se reúnem em torno de uma mesa para agradecer a Deus pela refeição que irão tomar. Esta capa da revista nos evoca o Salmo 128. O Salmo 128, que é conhecido como o Salmo da Família, que diz o Salmo 128, que é um dos cânticos dos degraus, né? Aqueles salmos que eram cantados pelo povo quando eles iam no caminho para irem ao templo em Jerusalém para comemorar as festividades do calendário judaico. O Salmo 128 diz: Cântico dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Este salmo traz-nos belíssimas lições a respeito da família. Em primeiro lugar, né, nós vemos que esta imagem da capa fala de 3 gerações. Aquele senhor que está agradecendo a Deus pela família já viu o filho do seu filho, já viu o seu neto. E esta é a promessa que Deus dá ao homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que é temente a Deus e anda nos caminhos do Senhor tem a promessa de ver os filhos dos seus filhos. Ele teve uma família bem-sucedida, de acordo com a vontade de Deus, e por isso ele vê a 3ª geração. Ele não só teve filhos, mas vê também os filhos dos filhos, completando assim a sua obra de formação de uma família. Ele formou uma família e os seus filhos também já formaram uma família e, inclusive, cumpriram a ordem divina da procriação. O homem que teme a Deus tem a mulher, tem os filhos em comunhão. Esta refeição simboliza a comunhão. A família é o lugar primeiro da comunhão. É o lugar onde as pessoas aprendem a se socializar, aprendem com o espaço do outro, acabam descobrindo que existe o outro, que ele depende do outro. É na família que nós desenvolvemos o sentido da sociabilidade e também que desenvolvemos o amor ao próximo. É na família. E também nós vemos aqui que eles estão orando a Deus. Ou seja, na família também nós iremos aprender a adorar a Deus, aprender a amar a Deus. A família foi criada por Deus com este propósito, ser o primeiro ambiente de comunhão entre Deus e o homem. Tanto que quando Deus criou a primeira família, o primeiro casal, Adão e Eva, toda a viração do dia, Deus vinha ao encontro do homem, para que o homem pudesse desfrutar de um momento a sós com Deus, de um momento de adoração a Deus. Então, a família é o primeiro lugar de adoração a Deus. Tanto que a palavra lar é uma palavra de origem latina, é uma palavra lá dos romanos. O latim era a língua falada pelos romanos. O lar, o que era? Era o compartimento da casa onde os familiares, os integrantes da família,
adoravam aos deuses, principalmente os deuses antepassados, os antepassados familiares. Então, era um local separado da casa para adoração. Isto que é um lar. Será que a nossa casa é um lar? Será que nós adoramos a Deus em família? Então, a capa da nossa revista, ela fala de que a família precisa ter comunhão entre si, ter comunhão com Deus, precisa temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Essa é a mensagem do Salmo 128, o chamado Salmo da Família, e nós nos lembramos dele ao vermos a capa da nossa revista. E é precisamente porque a família depende do temor a Deus, ou seja, da obediência ao Senhor, é por causa disto que nós já vamos começar o estudo desta primeira lição, quando a família age por conta própria. Em primeiro lugar, nós devemos aprender que a família foi criada por Deus. Deus sabia que o homem não podia viver solitário. Ele deveria ser um ser social, um ser que tivesse comunhão com os seus semelhantes e comunhão com Deus. E foi por isso que Deus criou a família. No livro do Gênesis, quando ele narra a criação, ele também narra a criação da família. A família foi a última coisa que Deus criou, a coisa mais perfeita que Deus criou sobre a face da terra. Lá em Gênesis 2:18 está escrito: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deus viu Adão, a coroa da criação, mas Adão estava só. E ele não podia viver só. E por isso Deus fez a mulher, criou a mulher, para que homem e mulher, unidos, pudessem cumprir o que Deus queria a respeito da raça humana e que pudessem também desenvolver tanto o amor ao próximo como o amor a Deus. Lá em Gênesis 2:24 está a criação e as regras da família. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24, que Jesus depois repete e ratifica em Mateus, capítulo 19, versículo 5. 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus aqui ratifica o princípio da família monogâmica. Esse princípio ético estabelecido por Deus. É o sétimo princípio ético que é criado aqui juntamente com a natureza. Deus criou não só o mundo natural, mas também o mundo moral, o mundo ético. E o princípio da família monogâmica, este sétimo princípio ético. Deus estabeleceu que o homem não poderia ficar só. Ele deveria ter alguém que lhe completasse. Ele cria o homem sexuado para que eles se completassem, homem e mulher, e em se completando, formassem a família pelo casamento. Este compromisso de ter uma vida em comum até a morte. E assim, nesta união estabelecida entre o homem e a mulher pelo casamento, cumprissem o que Deus ordenou ao homem, que está lá em Gênesis 1
e 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus abençoou. A família é o primeiro lugar da bênção. Deus não abençoou Adão quando o criou. Deus não abençoou Eva quando a criou. Mas quando eles se casam, Deus os abençoa. Por isso que nós nos reunimos quando os casais contraem núpcias, e nós nos reunimos para que haja a impetração da bênção divina. Porque Deus abençoa o casamento. Porque com o casamento se cria uma família, e esta família é o lugar da bênção, o lugar onde o ser humano poderá cumprir o que Deus lhe mandou. Deus mandou que ele frutificasse, ou seja, produzisse o fruto do Espírito, fosse um instrumento da glória de Deus, que ele multiplicasse, ou seja, que ele tivesse filhos. Isso só é possível diante da sexualidade do homem, com a união entre um homem e uma mulher. Que ele enchesse a terra, ou seja, povoasse a terra. Que ele sujeitasse a terra, ou seja, fosse criativo, e melhorasse, promovesse o desenvolvimento da terra, da natureza, e dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O homem foi estabelecido como mordomo, o principal servo de Deus, aquele que deveria administrar a criação terrena. E ele só pode fazer isso a partir da família. É em família que o homem pode cumprir as ordens bíblicas, os mandamentos bíblicos. É por isso que a família é um aspecto da mordomia cristã. Ou seja, a família, ela é instituída por Deus e é Deus quem estabelece as regras. Deus é quem diz quais são as regras da família. E nós devemos cumprir estas regras. E se nós observarmos estas regras, seremos bons administradores e teremos famílias bem-sucedidas. Mas a família deve ser moldada, formada e vivida conforme a palavra de Deus. Gênesis 2 e 24 traz as regras. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quais são as regras da família? Em primeiro lugar, a família deve ser construída sob o amor e a divina orientação do Senhor. Deixará o varão seu pai e a sua mãe. Para deixar os pais que nós amamos, que nos geraram, que nos criaram, para deixar estes pais, eu preciso amar uma outra pessoa. É o amor quem deve guiar a nossa formação familiar. A família não deve ser formada por objetivos políticos, por objetivos econômico-financeiros, não deve ser formada por instintos sexuais. A família deve ser construída pelo amor, porque eu estou deixando pai e mãe. E o relacionamento dos pais com os filhos é um relacionamento, sobretudo, de amor. Tanto que Deus, que é amor, a primeira pessoa da Trindade, é denominada de Pai.
porque o pai, sobretudo, ama. Então, a família deve ser formada, construída sob o amor ao próximo, o amor conjugal e o amor a Deus. Ao formar a família, eu também tenho que estar disposto a continuar a servir a Deus, a fazer desta família um lugar de adoração e de comunhão com Deus. E deve ser construída sob a orientação do Senhor. Veja que, como servo de Deus, como ser humano, como mordomo de Deus, eu tenho que tudo fazer para a glória de Deus. Então, eu não posso formar uma família contra a vontade de Deus. Eu não posso formar uma família com uma pessoa que não me permitirá servir a Deus. Eu tenho que formar uma família na vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele bem sintetiza isso quando lá em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos aqui ver o que diz o apóstolo Paulo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A gente tem sempre que casar no Senhor, formar a família no Senhor, seguir a direção do Senhor, a orientação do Espírito Santo. Então, a regra da família é que a família deve ser construída sob o amor e a orientação do Senhor. A segunda regra é da heterossexualidade da família. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Né? A única forma de se ter uma família, de se constituir uma família conforme a vontade de Deus, é a união de um homem e de uma mulher. Porque só um homem e uma mulher poderão cumprir a ordem da frutificação, a ordem da multiplicação, a ordem do enchimento da terra, a ordem da sujeição e a ordem do domínio. Estas 5 ordens que Deus deu só podem ser cumpridas a partir da formação de uma união entre um homem e uma mulher. Porque só um homem completa uma mulher, só uma mulher completa um homem, só um homem e uma mulher podem procriar. E só a união de um homem e de uma mulher faz com que se tenha um relacionamento íntimo que não seja pecaminoso. Porque houve o casamento, e nós sabemos que o sexo ele deve ser, biblicamente, feito entre pessoas casadas que tenha a possibilidade da procriação e que seja entre um homem e uma mulher. Então, por isso, a família tem que se fundar por uma união heterossexual. E a família é a base de toda a sociedade, né? A base da família. A família foi criada por Deus, todos os demais grupos são formados a partir da família, o Estado deve respeitar a família, então a família é a base da sociedade. Ela deve ser protegida, ela deve ser privilegiada, ela é o lugar primeiro em que Deus se manifesta. São estas as regras da família. E as regras da família devem ser observadas. Por isso, a família não pode, de forma alguma, agir por conta própria, como diz o título da nossa lição. A família ela deve estar sempre sob a direção de Deus.
diariamente buscar a palavra de Deus, a vontade de Deus. É Deus quem deve guiar a família. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós vemos esta verdade bíblica. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então vejam que no casamento, marido é a cabeça da mulher. É ao marido que incumbe a direção da casa, o planejamento da casa. A mulher é a sua ajudadora, é aquela que deve estar ali para administrar o dia a dia doméstico, conforme a direção e o planejamento do marido. Mas o marido não é um ditador, o marido não é o dono da vontade, não, porque Cristo é a sua cabeça. Cristo é a cabeça do varão. Ele deve seguir a direção da palavra de Deus, porque as Escrituras testificam de Jesus. João 5,39. Ele deve seguir a orientação do Espírito Santo, que Jesus mandou para que estivesse aqui conosco e para que lembrasse tudo quanto Jesus tem dito. Portanto, o marido, pai, ele deve seguir a direção de Jesus, porque Jesus segue a direção do Pai. Ele disse que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou. Eu e o Pai somos um. Então, não há uma ditadura do marido, não. A família, ela tem que ser dirigida por Deus. Porque o varão é a cabeça da mulher, mas Cristo é a cabeça do varão e Deus é a cabeça de Cristo. Então, a família deve ser dirigida por Deus. Seguir a orientação divina. Por isso que a família não pode agir por conta própria. Não, a família tem que seguir a direção de Deus. E o que acontece quando a família age por conta própria? Acontece a tragédia, acontece o pecado, acontece a frieza espiritual, muitas vezes a perdição espiritual. E o exemplo bíblico que iremos tratar é precisamente, como já dissemos, o caso de Abrão e Sarai. É importante vermos que, quando Deus chama Abrão para dele fazer uma grande nação, este chamado era de resultado da rebeldia da humanidade contra Deus. Todos haviam se rebelado contra Deus lá em Babel. Quiseram construir aquela torre, quiseram afrontar a Deus. E Deus, então, confundiu as línguas e fez com que o povo se espalhasse sobre a face da terra. Era a rebeldia. O povo não queria encher a terra, que era uma das ordens dadas por Deus à humanidade. Queriam ficar todos ali naquela região fértil da Mesopotâmia. Deus então chama Abrão para dele fazer uma nova nação. Era preciso que existisse uma nova nação para que nesta nação nascesse o Salvador. Uma nação que fosse o povo de Deus, porque todas as outras nações que haviam se originado da confusão das línguas, daquela comunidade que havia se rebelado contra Deus, todas elas eram rebeldes, são gentios. Então, Deus chama Abrão.
A Bíblia não diz por que Deus chama Abrão, por que o escolhe. A tradição judaica diz que Abrão havia abandonado a idolatria, que também havia sido introduzida lá em Babel, e havia reconhecido que Deus era espírito, podemos dizer assim, que Deus não podia ser representado materialmente por ídolos. Nós podemos aceitar esta tradição, mas o texto bíblico nos mostra que Abrão ele tinha uma mesma característica que teve Noé quando Deus o chamou, quando Deus achou graça dele, melhor dizendo, e o poupou do dilúvio. Nós já vimos aqui, no início da aula, que nos dias de Noé havia desrespeito total ao casamento, havia total desrespeito às regras bíblicas da família. Mas Noé e seus filhos continuavam servindo a Deus. Veja que Noé tinha apenas uma mulher e seus filhos também, cada um, tinha apenas uma mulher. Tanto que foram 8 pessoas que entraram na arca. Por quê? Porque cada marido tinha apenas uma mulher, conforme a ordem bíblica. Então, um dos aspectos que fez com que Deus se agradasse de Noé foi ele ter uma vida familiar de acordo com a vontade de Deus, não agindo por conta própria. Enquanto todos tomavam mulheres conforme escolhiam, tanto tomavam para si mulheres quantas queriam e quantas escolhiam, como também as deixavam, casavam-se, davam-se em casamento, também agindo por conta própria. Noé não. Noé e seus filhos continuavam fiéis a Deus. O mesmo nós vemos com relação a Abrão. Quando a Bíblia fala de Abrão, ele traz algumas informações que nos falam da vida familiar de Abrão. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então nós notamos aqui que Abrão era monogâmico, tinha uma mulher só. E mais do que isso, a sua mulher era estéril. Abrão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, a própria história aí, os arqueólogos admitem que Ur foi uma das principais cidades da civilização suméria, a mais antiga civilização conhecida da história. E em Ur nós temos a primeira lei conhecida da humanidade, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é a lei mais conhecida, mais antiga conhecida, obtida nas escavações arqueológicas. E o Código de Hammurabi dizia que quando a mulher era estéril, o marido podia despedi-la, podia se divorciar dela. A expressão mais correta é o repúdio, né? Como se fosse uma demissão, e casar com outra. Isto porque você precisa cumprir a ordem da procriação. Mas Abrão tinha 70 anos e não tinha se separado de Sarai. Ele, além de ser monogâmico, ele ainda não agia por conta própria. Escolheu aquela mulher e estava disposto a com ela conviver até a morte. Este ponto nos faz com que Abrão seja similar a Noé. E, sem dúvida, foi um fator que fez com que Deus
chamasse Abrão para dele fazer uma nação. Eu só posso ter uma nação de Deus se as famílias forem de Deus. Eu só posso criar uma nação que serve a Deus se a família que vai dar origem a esta nação e as famílias que são a base desta nação também servirem a Deus. Preocupa-me muito nos últimos dias o que recentemente o pastor José Gonçalves, pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, disse que um dos fatores do declínio espiritual do pentecostalismo no Brasil hoje tem sido o afrouxamento ético e doutrinário. E um dos afrouxamentos que nós temos visto hoje é com relação à vida familiar. Se tem tolerado, dentro das igrejas locais, mazelas familiares, formação de famílias fora da vontade de Deus, em contrariedade à vontade de Deus. E se acha que vai se ter uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, se as famílias estão agindo por conta própria, se estão desobedecendo aos mandamentos bíblicos. Deus poupou Noé e sua família do dilúvio porque eles tinham uma vida familiar de acordo com a vontade de Deus. Deus chama Abrão para dele formar uma nação porque ele tinha uma vida familiar de acordo com a vontade de Deus, que agradava a Deus. Deus não muda. Está lá em Malaquias 3:6. Não queiramos ter igrejas avivadas, igrejas usadas na mão de Deus, se formos tolerantes com famílias desobedientes e rebeldes a Deus. O fato é que Deus chamou Abrão e mandou que ele saísse de sua casa, da casa do seu pai, saísse da casa do seu pai, da sua terra e da sua parentela, para a terra que Deus lhe mostraria. E Abrão, com 75 anos, sai de Harã, porque o seu pai Terá tinha saído de Ur e tinha mudado para Harã, e ele tinha acompanhado o seu pai. E com 75 anos ele atende ao chamado de Deus, sai da casa do seu pai, já tinha saído da sua terra, mas não tinha saído ainda da casa do seu pai, e vai para a terra que Deus lhe irá mostrar. E aqui Abrão já toma uma decisão por conta própria. Porque o texto diz em Gênesis 12:4, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, os irmãos vejam que ele levou Ló. Ló era o sobrinho dele, o filho do Naor, que havia, o filho do Harã, que era um dos irmãos de Abrão. Era uma espécie de filho de criação. Né? Mas Ló foi com ele. Não era para Ló ir com ele. Não era para Ló ir com ele. Era para Sarai, que era sua mulher, ir com ele. Mas Ló foi com ele. E esta ida de Ló, nós todos sabemos que causou grandes problemas para Abrão. Né? Houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e eles tiveram que se separar. Ló foi para morar em Sodoma, e por causa de Ló, Abrão intercedeu por causa de Ló, Abrão teve que entrar numa guerra, que foi uma guerra entre as cidades da planície e algumas outras cidades ali da Mesopotâmia, e Ló foi levado cativo, e Abrão teve que ir lá libertar Ló, teve que entrar numa guerra para libertar Ló. E depois ainda teve que interceder por Ló para que Ló não fosse destruído quando Deus resolveu destruir Sodoma
e Gomorra. Então, são problemas que foram criados, né? E mais problemas ainda, porque os descendentes de Ló deram origem a dois povos, os Amonitas e os Moabitas, que sempre foram inimigos e causaram muitos problemas para o povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, da promessa de Deus. Então, o fato de Ló ter ido com Abraão causou todos esses problemas. Por quê? Porque não foi uma atitude dada por Deus. Olha que o texto é interessante. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Deus tinha mandado que ele saísse da casa do seu pai para a terra que ele ia mostrar. Isso ele obedeceu. Mas Ló foi com ele. Isso não estava no plano, porque Deus mandou que ele também se apartasse da parentela. E ele não se apartou de Ló. As circunstâncias fizeram com que ele se apartasse de Ló. Mas mesmo distante, porque Ló foi com ele, ele teve esses problemas da guerra, os problemas da intercessão lá de Sodoma, e depois os descendentes de Abraão tiveram todos esses problemas com os moabitas e os amonitas. Mas Deus mostrou a Abraão ainda, que a terra de Canaã lhe seria dada e que ele deveria peregrinar ali, pois Deus lhe daria a sua descendência àquela terra. Mas veio uma fome muito grande e Abraão, então, não ficou na terra que Deus mandou. Deus disse que ele tinha que ficar em Canaã. Quando veio a fome, Abraão, por conta própria, foi para o Egito. O Egito, que tinha abundância de alimento, o Egito, que era o país mais desenvolvido do mundo naquele tempo. E Abraão foi para lá. E quando vai chegar lá, ele faz um acordo com a sua mulher. Sarai, além de ser mulher de Abraão, ela era meia-irmã de Abraão, porque Terá era polígamo. O pai de Abraão era polígamo. Abraão não seguiu o mandamento bíblico, mas Terá não. Então Sarai era meia-irmã de Abraão. E eles se casaram. Quando Abraão estava para entrar no Egito, fez um acordo com a sua mulher. Olha, você não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã. Aqui nós vemos mais uma ação da família fora da direção de Deus. Porque aqui nós temos a mentira. Ah, mas é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Abraão fez com que Sarai mentisse, e quando viram Sarai era vistosa, atraente, quando disseram que ela era irmã de Abraão, portanto, era uma mulher desimpedida, uma mulher solteira, e tomaram Sarai e a colocaram numa espécie de harém de Faraó. E aqui nós vemos como o diabo trabalha. Abraão tinha que ser uma nação. O propósito de Deus é que Abraão formasse uma nação. Para formar uma nação, ele teria que ter filhos. E por causa desta mentira de Abraão, o casamento de Abraão foi posto em xeque. Era um casamento de acordo com a vontade de Deus, que seguia os ditames divinos, mas por causa desta mentira, foi colocado em risco. Alguém poderia tomar Sarai como sua esposa, ou como concubina, manter relacionamento íntimo com ela, e o casamento estaria manchado, destruído, arruinado, sem santidade. Vejam, irmãos, o que é agir por conta própria.
é sair dos mandamentos divinos. Quando é que eu ajo por conta própria? Quando você contraria a palavra de Deus. Quando você decide sem buscar a orientação de Deus. E Deus fala, Deus quer nos abençoar, Deus quer manter um relacionamento conosco. Não tomemos decisões por nossa conta, na nossa vida familiar. Você é o pai, você é o marido, mas a cabeça do varão é Cristo. Não adianta entrar em acordo com a mulher sem a direção de Deus. Não adianta. O casamento, ele não é apenas marido e mulher. A família não é apenas marido e mulher. Tem que ter a presença de Deus. Veja o que diz o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nesse texto que começa lá no versículo 9, Salomão fala das vantagens de serem 2 em vez de 1. Melhor é serem 2 do que 1, diz o versículo 9. E aí ele começa essa digressão. Mas no final ele diz que esses 2 formam um cordão de 3 dobras. Marido, mulher e Deus. O casamento é entre marido e mulher. Mas Deus tem que estar presente na vida familiar. Deus tem que ser o diretor, o soberano, o rei da família. Não adianta entrar em acordo com a mulher se Deus não está nesse negócio. E Deus não estava naquela mentira porque Deus não tem parte com mentira. Se você quer saber se Deus está numa coisa ou não, veja se há mentira. Se houver mentira, Deus não está naquilo. Porque o diabo é o pai da mentira. E Jesus disse que o diabo não tem nada dele. Era uma mentira que colocou em risco o casamento de Abrão e Sarai. E se o casamento se desfizesse, a família se desfaria e não haveria a nação prometida por Deus. Deus enviou grandes pragas no Egito e fez com que os magos do Egito, os feiticeiros do Egito, descobrissem que aquelas pragas eram por causa de Sarai. E Faraó mandou Abrão embora, expulsou Abrão do Egito. Que vergonha para um homem de Deus ser expulso do lugar. Mas por quê? Porque ele tinha ido para o Egito por conta própria, desobedecendo a Deus, que mandou que ele peregrinasse na terra de Canaã. E por causa da mentira que ele formou e que Sarai consentiu. O acordo entre marido e mulher sempre é bom, mas o acordo não garante a bênção, porque a família não age por conta própria. Nós estamos aqui para seguir a direção de Deus. A nossa família deve ser dirigida por Deus, deve ser guiada por Deus. Cristo é a cabeça do varão e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11 e 3. A família é uma mordomia. Nós devemos administrar a família conforme a vontade de Deus, porque a família é o lugar onde Deus quer se manifestar, onde Deus quer que tenhamos comunhão entre nós, integrantes da família, mas, sobretudo, a comunhão dos integrantes da família com Deus. E 2 não andarão juntos se não estiverem de acordo. Amós 3 e 3. Então, nós já temos este problema familiar.
Abrão saiu enriquecido do Egito. Financeiramente, foi bom. Mas nem sempre o que é bom financeiramente é bom para a família. Abrão se arrependeu do erro cometido. A Bíblia diz que montou um altar, adorou a Deus. Mas nesta vinda do Egito foi trazida uma sequela. Uma escrava chamada Agar. Vistosa, ela veio. Ela foi comprada lá no Egito, ela era egípcia. E os tempos foram passando. Já se passava 10 anos que Deus havia prometido a Abrão formar dele uma grande nação. E nada acontecia. Então Sarai chega para Abrão e lhe faz uma proposta. Olha, eu não consigo ter filhos mesmo. Deus disse que você vai ser uma grande nação. Então toma a Agar, a nossa escrava, que nós compramos lá no Egito, e tenha filhos por meio de Agar. Conforme a lei daquele tempo, quando uma serva dava filhos ao seu senhor, com o consentimento da mulher, aquele filho era considerado filho legítimo do senhor, como se fosse filho da mulher. Legalmente estava perfeito. Sarai quis cumprir a promessa de Deus usando a lógica humana. Este é o grande problema. Isto é agir por conta própria. Porque nós devemos crer em Deus. Deus já havia falado com Abrão, você vê lá no capítulo 15, que Deus reafirma, do livro do Gênesis, capítulo 15, Deus reafirma a sua promessa para Abrão, de que lhe daria um filho. Deus lhe faz, manda até que ele cortasse os animais. Deus passa no meio dos animais. E aquilo ali era uma simbologia dizendo que era uma promessa irretratável. Deus fez um juramento no seu próprio nome. Deus garantiu para Abrão que lhe daria um filho. Mas Sarai veio com essa ideia. Não, olha, eu não tenho filhos mesmo. Não posso ter mais. Então, o que Deus está falando é que você vai ter um filho do jeito dos homens. Vai ser considerado meu filho, mas não biologicamente, porque isso não é mais possível. Aqui, irmãos, entra a incredulidade. Nós agimos por conta própria quando nós não temos fé em Deus. E a família precisa confiar em Deus, nas promessas de Deus. Quando nós servimos a Deus em casa, na família, Deus nos traz promessas e Ele as cumprirá. Como diz um hino da harpa cristã, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Mas Sarai convenceu Abrão de que ela não teria filhos. Ela contrariou o que Deus disse. E Abrão aceitou o que a sua mulher disse. Mais um acordo. Lá no Egito foi Abrão que tomou a iniciativa. Aqui foi Sarai que tomou a iniciativa. E aí nós temos Abrão dormindo com Agar, gerando um filho para Agar, gerando um filho em Agar, e o nascimento de Ismael.
E parecia que tudo estava bom, né? Quando Agar engravidou, todos fizeram festa. Estamos cumprindo a promessa de Deus. Só que quem cumpre a promessa de Deus é o próprio Deus, não somos nós. É Deus. Nós devemos confiar em Deus. Como diz o salmista, aquieta-te e sabei que eu sou Deus. A solução Agar tinha vários inconvenientes. Em primeiro lugar, Deus disse a Abrão que lhe daria um filho. Então não vamos fazer manobras jurídicas, malabarismos. Vai ter um filho, você tem uma mulher, essa mulher vai engravidar, vai te dar um filho. É isso que Deus disse. Não tem essa coisa, não, tem a regra do código, da lei. Hoje em dia, muita gente peca e diz, não, mas a lei deixa. Ah, eu quero me batizar, mas eu não sou casado, sou amaziado. Mas a Constituição do Brasil deixa ser amaziado. Mas a Bíblia não deixa. Nós temos que seguir a palavra de Deus, não os costumes humanos, que foi o que Sarai fez. A solução Agar tinha vários inconvenientes. O primeiro, a Agar não era nascida na casa de Abrão. Ela tinha sido comprada no Egito. Portanto, ela não tinha a formação, ela não pertencia à casa de Abraão. Jamais Deus iria formar uma grande nação a partir de alguém que não era da casa de Abraão. Deus já estava chamando Abraão para formar uma nação, justamente porque ele não seguiu os costumes mundanos. Porque ele mantinha o seu casamento, apesar de sua mulher ser estéril. Porque ele era monogâmico. Agora ele vai pegar uma escrava. Veja que quando ele foi guerrear para livrar Ló, ele só armou os escravos da sua casa. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Só os nascidos na casa de Abrão tinham o privilégio de ser considerados da família. Como é que a mãe biológica do filho, que seria o herdeiro, o filho da promessa, seria uma escrava não nascida na casa de Abrão? Não fazia sentido. Segundo ponto, Agar era um vestígio de um período de desvio espiritual. Quando Abrão comprou Agar, ele estava desviado, estava em desobediência a Deus, num lugar que Deus não queria que ele estivesse, e contando uma mentira para Faraó. Agar era uma sequela, um vestígio do período do desvio espiritual. Jamais a bênção de Deus estaria nela. Terceiro, Agar, ela subverteu a ordem natural das coisas. Tanto que, ainda na gravidez, houve um problema entre ela e Sarai. Ela se achou, como dizem os adolescentes hoje. Ela começou a desprezar a Sarai, porque ela era serva e foi colocada numa posição que não era posição de fé. Houve uma subversão. E Sarai acabou forçando Abrão a mandá-la embora. Como é que alguém que acredita que aquela criança que estava no ventre de Agar era a promessa de Deus e manda a mulher embora? É porque não era a promessa de Deus. Agar depois voltou, se humilhou, mas era subversão. Nunca devemos subverter a palavra de Deus, fazer as coisas diferentes do que a palavra de Deus
nos faz. Isto é agir por conta própria. Agar era consequência da incredulidade e da desesperança em Deus. Quando Abrão engravida Agar, é porque ele não estava crendo que Deus iria cumprir a sua promessa. Apesar de Deus ter jurado, ter confirmado a sua promessa naquele episódio do sacrifício. Então, Agar era fruto da incredulidade e da desesperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nada que é feito sem fé agrada a Deus. A Bíblia diz que quem age sem fé, tudo que nós fazemos sem fé, é pecado. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Nós devemos entender isso, irmãos. É muito ruim quando nós queremos dourar a pílula. O que você faz que não é por fé é pecado. Né? Tenhamos esta noção. Né? O que é feito sem fé é pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a solução Agar também tem um outro problema. Ela foi baseada na lógica humana e não na direção do Espírito, como nós já dissemos. Né? Sarai raciocinou de acordo com a lei humana e não de acordo com a palavra de Deus. E o que resultou esta atitude de Abrão e Sarai? Deus ficou 13 anos sem falar com Abrão. Houve um afastamento de Deus. Durante 13 anos, Deus não fala com Abrão. Você só vai ver Deus falando com Abrão quando ele tinha 99 anos. Ismael já tinha 13 anos. Por isso que nós sabemos que foram 13 anos de silêncio de Deus. Deus não falou com seu amigo, com Abraão, com aquele que ele tinha escolhido para ser o pai daqueles que serviriam a Deus. 13 anos de silêncio de Deus. 13 anos de solidão espiritual. Porque a família agiu por conta própria. Irmãos, nós precisamos ter comunhão com Deus. As nossas decisões em família, elas devem ser consensuais, sim. Elas devem ter a participação de todos, sim, mas elas devem seguir a direção de Deus. Nós temos que consultar a Deus, observar a palavra de Deus. Porque quando agimos por conta própria, além de errarmos, além de pecarmos, nós afastamos a presença de Deus das nossas vidas. E geramos consequências que ultrapassam a nossa vida. Ismael nasceu. Ismael foi até circuncidado quando Deus voltou a falar com Abrão. Deus fez Sarai ser mãe, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus não falha, a palavra de Deus não muda. Sarai teve seu nome mudado para Sara, Abraão teve seu nome mudado para Abraão, Sara teve o filho da promessa, que foi Isaque, e houve o conflito entre Isaque e Ismael. Ismael teve que ser mandado embora com Agar, porque não pode o filho da promessa, o filho da livre, conviver com o filho da escrava. Ismael foi abençoado por Deus, deu origem à nação árabe, e até hoje judeus e árabes são inimigos. Quantas mortes, quantas guerras
são consequência daquela vida, daquela atitude por conta própria numa família que servia a Deus. E as coisas continuam do mesmo jeito. Quantos males, quantas consequências nefastas por causa de decisões que tomamos na nossa família sem a direção de Deus, quando nós agimos por conta própria. A família tem que ser administrada por nós, mas guiada, dirigida por Deus. Obedeçamos a Deus. Eu falei do Salmo 128, que nos é evocado pela capa da revista. E o Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para que nós tenhamos felicidade, mais do que felicidade, bem-aventurança. É preciso que nós temamos a Deus, obedeçamos a Deus. E isso impõe que dentro da nossa família jamais tomemos decisões por nossa conta, mas confiemos nas promessas de Deus, peçamos direção a Deus, obedeçamos às Escrituras e a tudo que Deus nos mandar fazer. Amém. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é professor Humberto Bezerra e eu quero, neste breve vídeo, falar com todos vocês que em algum momento ou continuamente têm utilizado dos nossos serviços gratuitos do portal Escola Dominical, como o nosso site www.portalebd.org.br, também o nosso canal do YouTube, Portal EBD, e as nossas mais diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, também outras tantas mais que nós temos utilizado para chegar até você. Meus queridos, o meu assunto de hoje é falar sobre duas coisas muito importantes. A primeira delas são os 22 anos que o portal Escola Dominical está celebrando neste mês de janeiro. É o nosso jubileu de louça. Meus queridos, o portal Escola Dominical surgiu onde a internet, no momento, ela estava começando, no início, nada comparado hoje com o nível de interatividade que nós temos. Nós já estávamos inaugurando o nosso site, através do nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, que fundou a associação, a APEB, Associação para a Promoção do Ensino Bíblico, que é mantenedora do portal Escola Dominical, e até hoje nós temos estado com os irmãos, meditando e aprendendo a genuína palavra de Deus. Jubileu de louça, onde a louça que é utilizada para transportar e armazenar o nosso alimento cotidiano. E também que deve ser constantemente lavada para se manter limpa e apta a receber este alimento. Essa simbologia é deveras muito verdadeira, pois há 22 anos o portal Escola Dominical tem sido um instrumento nas mãos de Deus para levar a sua genuína e santa palavra a muitos lares no Brasil e também no mundo. Mas nesta longa caminhada, tudo só foi possível com a sustentação do nosso Senhor Jesus, que como a louça que nos lava e nos purifica em um mundo tão vil como o que nós temos vivido. Meus irmãos, nesse trimestre estamos estudando sobre o avivamento espiritual, algo tão necessário, pois a perseguição que estava muito mais desencadeada ao longo do mundo, parecendo nunca chegar ao Brasil, nós vemos o início de homens se levantando contra a obra de Deus. Deveras se faz ainda mais necessário que estejamos presentes, preparando o povo de Deus para encontrar o Jesus nos ares. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3, nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E, meus queridos, eu também quero dar alguns números para os irmãos.
O foco do nosso trabalho, como eu acabei de mencionar, tem sido de preparar os professores, os amantes da palavra de Deus, para disseminar o ensino bíblico em suas famílias e igrejas locais. Eu vou lhes dar alguns números desses 22 anos. Nós passamos por 3 reformulações do nosso site na internet. Essas reformulações ocorreram não só por inovação tecnológica que deveria ser feita, mas também por ataques hackers que passamos tirando o nosso site do ar. Ao longo desses 22 anos, tivemos cerca de 26 milhões de acessos ao nosso site. Falando um pouquinho sobre o nosso canal do YouTube, dados do próprio YouTube, ao longo desse tempo, não são os 22 anos, mas nós estamos desde 2012 com o nosso canal do YouTube, nós tivemos 12.465.749 visualizações em nossos vídeos. Um tempo de exibição de mais de 3.358.000 horas. Hoje, estamos com 79 mil e alguns mais inscritos, que cremos que grande parte deles são professores que estão disseminando o que têm aprendido através das nossas aulas pela web. Eu quero ressaltar com os irmãos e irmãs que todo esse trabalho é desempenhado por uma equipe voluntária. Nenhum de nossos colaboradores recebe qualquer recurso financeiro do portal, mas o fazem de bom grado, por amarem o Evangelho de Cristo e por assim entenderem que faz parte do trabalho que Jesus nos deu na grande comissão, que cada um de nós preguemos a sua palavra. Ou seja, todos trabalham de bom grado pelo Evangelho de Cristo, tendo também as suas profissões seculares para a subsistência de si próprio e também de suas famílias. O lema do portal Escola Dominical está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E que como em nós precisa e reina o amor de Deus, nós também não queremos que nenhuma alma se perca. Por isso trabalhamos fervorosamente para trazer esses conteúdos preparatórios a todos os amados irmãos e irmãs. O segundo assunto que eu queria conversar com os amados neste vídeo é sobre uma ação que precisamos fazer na estrutura do portal Escola Dominical. Um dos pilares de nossa visão espiritual e não carnal foi sempre de trabalhar de forma gratuita, para que todos tenham acesso aos estudos preparatórios, aos vídeos, esboços e demais subsídios que são disponibilizados pelo portal. Por isso eu quero dividir com os irmãos e irmãs um projeto de atualização tecnológica que precisamos fazer para continuar no ar e também melhorar o nosso conteúdo. Eu aproveito para ressaltar que, embora a grande parte dos colaboradores do portal seja membro das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, temos alguns também de outros ministérios, né? Nós não somos mantidos pela igreja, mas sim pela contribuição dos irmãos e das irmãs. E todos os equipamentos que usamos hoje ou foram comprados com essas contribuições ou também foram doados. Para os irmãos terem uma ideia, o laptop que nós usamos para transmitir a aula ao vivo aos sábados à noite, lá no estudo da IPAPED, ele foi doação de um irmão e está aí há 5 anos nos ajudando nessas transmissões. Mas, como são equipamentos materiais que se deterioram com o tempo, eles estão precisando ser substituídos. E eu quero dividir este projeto com os irmãos e com as irmãs, para aqueles que puderem e que sentirem no coração nos ajudar para fazer a troca desses equipamentos, será de grande valia para a obra de Deus. Nós estamos numa necessidade imediata, necessitando de um notebook de alta performance, não é um notebook comum, desse que usamos no dia a dia, mas um notebook para edição de vídeos, transmissões das aulas ao vivo e assim por diante. Precisamos também de uma câmera, né, para melhorar a qualidade dessas transmissões e alguns acessórios, que eu não vou me detalhar aqui tão tecnicamente para não ser cansativo para os irmãos e irmãs, mas algumas placas de captura, são alguns outros equipamentos necessários. Eu estou compartilhando aí na tela, os irmãos devem estar vendo a partir de agora, alguns orçamentos que fiz dos equipamentos que nós precisamos. Por exemplo, o mínimo que é necessário para uma câmera, eu coloquei uma câmera da Canon aí na imagem, né?
é uma câmera T7, é o modelo dela. Estava em promoção uns dias atrás por R$ 4.200, não sei se está ainda o mesmo preço, tá? Mas é por volta disso, 4, 5 mil reais mais ou menos. Aqui os irmãos estão vendo que quando a gente adquirir um notebook, tá? A gente precisa também ter o serviço de assistência, né? Suporte técnico a esse equipamento. E também os irmãos estão vendo aí o custo de um notebook, né? Um notebook gamer. Ele está aí por volta, com esses suportes e tudo mais, por volta de R$ 10 mil. É um investimento nesse notebook. Tá? Os irmãos estão vendo aí algumas especificações dele. Tá? E, por exemplo, um exemplo de uma placa de captura de vídeo, né? E alguns outros equipamentos que se fazem necessário para que nós continuemos a transmitir para os irmãos um estudo com qualidade técnica, com acessibilidade boa, né? E assim nós continuamos com a nossa missão de ensinar a genuína palavra de Deus. Também está passando aí agora na tela os dados da conta para contribuição do Portal Escola Dominical. Porém, se algum dos irmãos sentir a parte de Deus, em vez de uma doação em dinheiro, uma doação do equipamento em si, os irmãos também podem enviar um e-mail para nós podermos falar sobre o assunto. Envie um e-mail para faleconosco@portalebd.org.br, que eu mesmo vou estar respondendo para os irmãos. Também está passando aí os dados do nosso CNPJ, onde nós recebemos as contribuições através do Pix. Então tem a conta do Banco do Brasil, o CNPJ, ou se o irmão sentir a parte de Deus de nos fazer uma doação de alguns desses equipamentos, pode falar conosco através do e-mail. Meus queridos, nós somos gratos a Deus, que tem sustentado esse trabalho ao longo dos 22 anos. Sustentado financeiramente, pois dado os recursos para manter toda a estrutura no ar, nos sustentado fisicamente, dando saúde aos professores, professor Caramuru, professor Mardônio, também professor pastor José Serafim, né? Todos os pastores, as minhas contribuições também em algumas aulas. O Senhor tem cuidado de nós, fruto das orações dos irmãos. Acima de tudo, a oração é primordial para que a obra de Deus seja guiada pelo Espírito Santo. E nós cremos que este mesmo Deus continuará a sustentar esse trabalho até Jesus voltar. Eu agradeço aos irmãos mais uma vez, que Deus continue vos abençoando, continue orando por esse trabalho e por toda a equipe do Portal Escola Dominical. Temos sofrido muitas perseguições devido ao inferno não estar contente com o ensino da palavra. O ensino sistemático e com qualidade da palavra de Deus é um mecanismo fundamental para que prossigamos em conhecer ao Senhor, gerando assim crentes avivados, santificados e cheios do Espírito Santo. Continuem conosco, divulguem o nosso site, nosso canal do YouTube, investindo na palavra de Deus. Certamente Jesus se alegrará, pois Ele é a palavra do próprio Deus que se fez carne. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.